Boa noite, meu nome é Bianca de Andrade, sou aluna de Pedagogia na Unigran Rio e vou estar apresentando o trabalho de jogos educativos em brinquedos da professora Claudineia de Araújo. O jogo que eu escolhi foi o bingo de números. Aqui nós temos uma prévia, da história do bingo. Um dos jogos mais populares no mundo é o bingo e estima-se que o bingo seja um jogo de origem italiana utilizado para a escolha de integrantes do conselho político lá no século XVI. Esse jogo já sofreu várias adaptações durante esse tempo e ao longo dos séculos sua prática começou a ser desenvolvida e criou-se uma loteria na Itália, onde o mesmo método foi utilizado. Depois de se espalhar pela Europa, o bingo chegou nos Estados Unidos no século XX, no modelo de sorteio de 75 números, onde o empresário contratou o matemático para desenvolver possibilidades de combinações para as cartelas. Foi então na década de 60 que a Inglaterra estabeleceu uma legislação para regulamentar a prática que se espalhou para outros países. Apesar do bingo ser um jogo de azar, que envolve um sorteio de números e o preenchimento de uma cartela, o mesmo não pode ser utilizado para fins lucrativos. Quem utilizar o bingo como forma lucrativa pode ser condenado a uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Já quem for pego participando pode sofrer uma multa entre 2 a 20 mil reais, de acordo com a Lei de Contravenções Penais. Porém, o bingo ele pode ser, sim, utilizado como uma forma não lucrativa, principalmente na forma educativa, pois o mesmo te abre um leque de variações, pois você pode trabalhar diversas disciplinas em graus de dificuldades variados. O bingo do número, ele tem a área de conhecimento a ser trabalhada, a matemática. O bingo é um jogo que auxilia na memorização, desenvolvimento, raciocínio lógico, rapidez, atenção, imaginação, conhecimento e o conceito básico sobre o que está sendo apresentado ali. No caso, os números, De início, o bingo dos números pode ser apresentado como apenas o professor falando, ou seja, ditando, como popularmente já é conhecido, Tipo, número 22. Um exemplo. O outro exemplo é os numerais e a criança falando. Como assim? Nesse segundo caso aqui, a criança vai ser a porta-voz. Ela mesma vai sortear o númerozinho na sacola e ela mesma irá falar para os amigos. Você também pode pedir para a criança colocar na lousa o numeral que ela ditou. Assim, as crianças que não conseguiram identificar o numeral pode comparar com os números da sua cartela. Ou o professor pode também optar na forma tradicional do jogo, utilizado em diversos países, como o bingo de 90 bolas. A cartela tem 3 linhas e 9 colunas, com um total de 15 números. O bingo de 75 bolas, aonde a cartela tem o nome bingo e possui 24 números. Cada letra traz um combo numérico. Isso quer dizer que o B pode equivaler de 1 a 15, o I de 16 a 30 e assim vai. No caso aqui, o jogo a ser criado foi para uma turma de educação infantil, pré-1, nível de 4 anos, com uma boa parte da turma sendo atípica. Sendo assim, ele será montado as cartelas previamente, com números grandes, sem muito estímulo, para não tirar o foco dos alunos. Para marcar a cartela, a professora vai utilizar tampinhas de garrafa PET colorida e o mesmo vai ser utilizado o método do aluno falar, como forma de interagir com a turma e avaliar a forma individual o conhecimento prévio de cada um.
A brincadeira possibilita a comparação entre as cartelas, ato que também proporciona entre a identificação dos números tanto de forma auditiva como visual, já que ao ouvirem os números, as crianças terão que procurar na sua carteira. A brincadeira ela tem como objetivo a atenção das crianças para a grafia dos números, sendo assim uma forma divertida de aprender mais sobre os numerais, contribuindo para a organização do pensamento. Enfim, acabou aqui. Espero que todos vocês tenham gostado e entendido, né? O bingo numérico, ele pode ser trabalhado, tá vendo? Com diversas crianças de vários níveis, várias idades. E o bingo também pode ser trabalhado como diversas outras disciplinas. Aqui nessa fotografia, a professora está trabalhando a língua portuguesa, né? No caso, ela escolheu as letras do alfabeto para poder estar fazendo a grafia também das letras, para saber se a criança está desenvolvendo e tudo mais. O bingo ele é muito utilizado nas escolas, mas não necessariamente dentro de sala de aula. Que a gente possa voltar a ter a nossa prática, brincadeiras lúdicas para que as crianças se desenvolvam melhor, né? E consigam aprender aí mais rápido com jogos, e que esses jogos sejam jogos do dia a dia, do cotidiano da criança, fazendo assim com que ela venha ter uma experiência cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, né? Desde já agradeço por tudo e uma boa noite.